Graça e paz, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Discipuladora aqui na Primeira Igreja Batista do IPS, em formato digital. Hoje chegamos por fim à 13ª lição da nossa revista, a última lição desse trimestre, onde falamos sobre fé e verdade. Fizemos estudos, até a semana passada, fizemos 5 estudos sobre a carta de Tiago, 5 sobre a primeira carta de Pedro, 2 sobre a segunda carta de Pedro, e hoje vamos fechar esse trimestre, fechar esse conjunto de lições com o estudo na carta de Judas. Antes, porém, de começar efetivamente a nossa leitura e reflexão sobre a palavra, nós vamos orar entregando este tempo ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por estarmos neste tempo estudando a Tua Palavra. Agradecemos porque a Tua Palavra é viva, a Tua Palavra é rica, a Tua Palavra nos orienta até hoje, Pai. Há tanto tempo que foi escrita, mas até hoje orienta a Tua Igreja. Abre nossos corações e mentes que possamos compreender tudo aquilo que estudarmos aqui. Esteja conosco neste tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Carta de Judas é a nossa carta de hoje. É uma carta pequena, uma carta que tem um capítulo apenas. Então, é bem pequena, mas muito profunda. Ela é pequena, mas de uma profundidade, de uma densidade muito grande. O título da nossa lição, falando sobre a carta de Judas, é A Defesa da Verdade, que está na nossa revista desse trimestre. A Defesa da Verdade, então, o nosso autor escolheu trabalhar esse tema em cima dessa carta de Judas. Nós vamos, antes de ler o texto, nós precisamos compreender que esse Judas, muito provavelmente, o Judas, autor dessa carta, era irmão de Jesus. Nós sabemos que Jesus tinha, segundo o Evangelho de Marcos, em Marcos 6, verso 3, a palavra nos diz o seguinte: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Então, nós vemos que nesse texto de Marcos 6, verso 3, é dito que Jesus tem 4 irmãos, e ele cita os nomes: Tiago, José, Judas e Simão. Tiago, muito provavelmente, e aí acredita-se também que é o autor da carta de Tiago. E Judas, o autor desta carta, também é um desses 4 que aparecem aqui como irmãos do Senhor. Interessante que, num primeiro momento, esses 4 irmãos que Marcos cita, e as irmãs muito provavelmente também não são citadas nominalmente, mas esses homens, esses irmãos não criam nele, não criam em Jesus. A gente vê em João 7, versos de 1 a 5, olha o que João nos diz. Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas, ao se aproximar a festa judaica dos tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. É interessante que a gente vê que o texto de João fala que os irmãos estavam incentivando para que ele fosse para a Judéia, porque ele estava na região da Galileia, justamente porque estavam conspirando contra ele na Judéia. E os irmãos mandam para que ele fosse para a Judéia. E usam o artifício: vai para a Judéia, porque você tem que se mostrar, para que todos vejam as obras que você faz. E fica aquela questão assim, poxa, eles estavam querendo, eles sabiam que queriam matá-lo e queriam que ele fosse para lá. Muito provavelmente a gente percebe que as palavras não são sinceras, porque João termina dizendo que os seus irmãos não criam nele. Esses homens, esses 4 que nós citamos em Marcos, eles não criam nele. Então não eram palavras sinceras. Eles provavelmente ou queriam que Jesus saísse da Galileia, porque de alguma forma Jesus poderia estar trazendo algum desconforto para eles, algum constrangimento. Poderia estar acontecendo isso, pessoas apontando: lá, o seu irmão é doido, ou o seu irmão está dizendo que é o Messias, o seu irmão... Poderia estar acontecendo isso. Nós sabemos que a palavra de Jesus, quando veio, não chegou de forma frutífera a todos. E ou senão eles queriam realmente: você não está dizendo que você é o Messias? Vai para a Judéia para todo mundo ver, porque lá estão os líderes religiosos e lá eles vão julgar se você realmente é o Messias ou não. A questão é, independente do motivo deles empurrarem ele para a Judéia, eles não criam nele neste tempo. Mas em determinado momento, não se sabe quando, a Bíblia não é clara, pelo menos 2 desses irmãos, e a gente vê Tiago e Judas, eles
passam a ser seguidores de Cristo. Inclusive, Judas é um dos líderes da igreja, da nova igreja que se forma em Jerusalém. Tanto é que, se nós olharmos a carta de Judas, no versículo 1, é sempre capítulo 1, meus irmãos. Vou sempre citar só os versículos, porque é o capítulo 1, porque só tem um capítulo. Mas no versículo 1, Judas diz o seguinte, ele se apresenta, o autor, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Interessante que dizer que é irmão de Tiago é uma coisa meio... o normal é que alguém dissesse, eu sou filho de... Se apresentava como sendo filho de alguém. Mas Judas se apresenta como irmão de Tiago, muito provavelmente por causa da proeminência que Tiago tinha na igreja de Jerusalém, sendo um dos grandes líderes da igreja, por isso que ele se apresenta dessa forma. E nenhum dos dois se apresenta como irmão de Jesus. Os dois se apresentam como servos de Jesus. Então a gente vê essa questão, eles não queriam, parece que eles não queriam se prevalecer por terem convivido tão próximo de Jesus aqui, enquanto Jesus esteve, já que eram meio irmãos, né? Tão próximos que estavam deles, não queriam se prevalecer dessa situação. Então ele coloca servo de Jesus e irmão de Tiago. Então, provavelmente Judas é esse. Para ficar claro que não foi o Judas Iscariotes. Tem gente que diz, Judas escreveu, ele não traiu, Jesus escreveu. Não, meu irmão, não, minha irmã, não é Judas Iscariotes, não. Judas Iscariotes se matou logo depois que Jesus foi crucificado. A gente sabe que ele entrou numa culpa muito profunda e se matou. Então não foi ele. E tinha outro Judas também dentro dos apóstolos, dentro do corpo apostólico, dentre os 12, e também não foi esse. Então a gente crê que tenha sido o irmão de Jesus. Então a gente vê que Judas, ele se apresenta, e nós vamos ler agora o texto, que é a base da nossa lição de hoje, que começa no verso 3 e vai até o verso 16 da carta de Judas. E a palavra nos diz assim: Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas, confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, o nosso único soberano e Senhor. Embora vocês tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E quanto aos anjos, que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, eles os têm guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Todavia, esses tais difamam tudo que não entendem e as coisas que entendem por instinto... E as coisas que entendem por instinto, como animais racionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa, são pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores... Vou ler de novo aqui esse verso aqui, meus irmãos.
Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos, para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando descontentes com a sua sorte e seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. A primeira coisa que eu percebo ao ler esse texto é que eu preciso de um óculos melhor, né, meu? Tá difícil ler aqui, a idade vai chegando, a gente vai tendo dificuldade em letras, essa letrinha pequena da Bíblia. Ou o óculos tem que mudar, ou a letra da Bíblia tem que crescer. Mas tirando essa situação que é o caminho de todos nós, a palavra de Deus então nos trouxe, através de Judas, algo tão profundo com relação à defesa da verdade, à defesa da fé. Interessante que no verso 3, a gente começa percebendo que Judas ele fala assim: amados, embora estivesse muito ansioso por escrever acerca de salvação, então Judas queria escrever sobre outro motivo, um motivo mais contente, um motivo mais alegre, mais festivo, né, que é a salvação. Mas ele percebe, ele foi orientado por Deus de que não seria essa a razão, ou o conteúdo, não seria esse o conteúdo da sua carta. Ele que queria escrever sobre salvação, vai escrever sobre a defesa da verdade, a defesa da fé e sobre batalha. E para a gente poder compreender, o nosso autor traz aqui na nossa lição, ele divide e ele começa mostrando inicialmente o que é essa fé que nós devemos defender. Ele diz que, Judas diz ainda nesse verso 3, que queria escrever acerca da salvação, mas sentiu que era necessário escrever insistindo que batalhassem pela fé. Então, mas que fé é essa? É importante que a gente entenda que essa não é aquela fé salvífica, aquela fé que é responsável ou aquela fé que nós temos para a nossa salvação. Essa fé que Judas está trazendo aqui é uma fé, é um conjunto de doutrinas, são as doutrinas que foram dadas aos apóstolos, aos cristãos pelos apóstolos. Os apóstolos então entregaram aos cristãos um conjunto de princípios e esse conjunto de princípios Jesus, o Espírito Santo passaram para os apóstolos e a partir daí eles passaram para os cristãos. Esse conjunto é a fé a qual Judas faz referência. Então isso aqui é importante. Então Judas quer que a gente defenda o corpo doutrinário da nossa fé cristã. É isso que ele está dizendo. Então, a gente vê que não é só Judas que fala sobre essa fé ou sobre essa sã doutrina. A gente vê que Paulo, quando escreve a Tito, no capítulo 2, verso 1, ele diz: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Opa! Então, para Tito ele diz, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ele fala sobre a doutrina e ele fala que é a sã doutrina, que é a doutrina sadia. É uma doutrina que é saudável. É uma doutrina que é saudável e traz saúde para o espírito. Essa é a única doutrina que importa. Foi essa deixada por Jesus, dada pelo Espírito Santo, entregue aos apóstolos e passada para nós. Essa é a sã doutrina. Então a gente vê que ele já está apontando para doutrinas que poderiam vir ou para que Tito não falasse coisas que não são ligadas a essa doutrina fundamental. Agora, já dissemos, o que é doutrina? Doutrina, ele é um conjunto de ideias básicas contidos no sistema filosófico, no sistema religioso, na economia, na política. Então, doutrina não tem só na religião. A gente tem doutrina na religião. Seriam o conjunto de princípios básicos ou de ideias básicas. São aquelas ideias principiológicas, né? A partir dali nascem todas as outras demais ideias dentro de um sistema qualquer. Mas tem doutrina política. Hoje, então, a gente vive discutindo muito sobre uma doutrina de esquerda, uma doutrina de direita. Existem doutrinas econômicas, existem doutrinas em vários aspectos, em várias áreas do conhecimento e das ciências humanas. Mas aqui nós estamos falando do corpo doutrinário da fé cristã. Esse corpo doutrinário da fé cristã, ele é previsto até pelos apóstolos que chegaria um momento em que ele não seria muito bem quisto, ele não seria muito bem querido pelos próprios cristãos. A gente vê Paulo escrevendo a Timóteo, em 2 Timóteo 4:3, Paulo diz o seguinte: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Olha o que Paulo está dizendo, que vai chegar um momento em que a sã doutrina vai fazer mal aos ouvidos. E aí, meus irmãos,
Paulo está dizendo aqui, não é que vai fazer mal aos ouvidos daqueles que não conhecem a doutrina, não. É aqueles que conhecem, mas vai fazer mal a eles, e eles vão escolher mestres de acordo com o que eles querem ouvir. E parece que Paulo está escrevendo para hoje. A gente vê o que acontece hoje, é exatamente isso. A gente vê o quanto as pessoas buscam ouvir mestres que dizem o que eles querem ouvir e não o que precisam. Porque essa é a grande questão. As pessoas quererem ouvir o que é prazeroso, o que é agradável. Hoje a gente fala-se muito hoje sobre uma doutrina, sobre uma ideia que seria conhecida popularmente como hipergraça, né? Aquela graça que cobre todas as coisas, não importa o que você esteja fazendo, como você está vivendo, continue vivendo assim, né? Porque Deus é misericordioso e Ele irá perdoar você independente do que você fizer. Isso é muito complicado a gente entender. Deus é amor. Não, porque Deus é amor. Não, Deus é amor, então Ele compreende qualquer coisa e você pode fazer qualquer coisa e Ele vai te perdoar por qualquer coisa, porque a gente vê que a Bíblia, quando parte para esse aspecto, parece que só alguns versículos são pensados dentro da palavra para justificar a prática e o pensamento. Mas a gente vê que a Bíblia é um conjunto muito maior do que isso. É claro, meus irmãos, quando a gente fala de doutrina, a gente tem que ser muito cauteloso. Existe toda a doutrina cristã se baseia na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o nosso corpo de regras. É nela que nós extraímos tudo aquilo que o pensamento cristão tem. É daqui que a gente tira. A gente compreende que o que foi escrito foi fechado lá atrás. Deus inspirou homens para que escrevessem o que está aqui. Ele inspirou, Ele revelou aos homens o que deveria ser escrito, seja de forma sobrenatural, seja de forma natural, mas Ele trouxe revelação aos homens, inspirou para que escrevessem e hoje nos traz iluminação para que compreendamos o que foi escrito. Basicamente a gente tem isso. E nada vai ser acrescentado depois que fechou o chamado cânon, né? Esse conjunto de livros que estão aqui. Nada pode ser acrescentado depois disso. A gente vê então que doutrina, o que a gente tem de doutrina vem daqui. Mas muitas vezes a gente olha e fala assim, poxa, mas existem alguns grupos evangélicos, irmãos nossos, que têm pensamentos diferentes sobre alguns aspectos, têm doutrinas diferentes sobre alguns aspectos. Meus irmãos, nós temos que entender que a Bíblia, ela tem um corpo principal, básico de ideias, e todas essas ideias, essas doutrinas, elas são indiscutíveis e todas elas versam sobre salvação. Então, quando a gente pega, por exemplo, a queda do homem, o homem caiu e isso trouxe separação entre ele e Deus, isso é indiscutível, isso é básico na doutrina cristã. Jesus como o único meio de ligação entre o homem e Deus, isso é básico. Jesus como o sacrifício que aplacou a ira de Deus para que pudéssemos ser salvos, isso é básico. A Trindade, isso é básico. O próprio Deus, e a partir daí o próprio Deus se entregando como remissão pelos nossos pecados. Então, é claro que não são só essas, mas nós temos um corpo de doutrinas, um corpo de ideias, de pensamentos, que são princípios. E todas as religiões todas as denominações que defendem esse corpo de ideias, esse corpo doutrinário, são irmãos em Cristo. Então, por exemplo, nós, batistas, cremos em todo esse conjunto de ideias e, por exemplo, batizamos por imersão. Os presbiterianos acreditam em todo esse corpo de ideias e batizam por aspersão, com água na cabeça. Isso faz com que não sejamos irmãos? Não, somos irmãos em Cristo, porque o corpo básico está ali, o corpo principal de ideias está ali. Por exemplo, os nossos irmãos da Assembleia de Deus têm uma visão sobre a entrega de dons diferente de nós tradicionais batistas. Mas isso faz com que não sejamos irmãos? De modo algum, somos irmãos em Cristo. Por quê? Todos defendemos esse corpo básico de ideias referentes à salvação, referentes à ação de Cristo, de Deus Pai, do Espírito Santo, na salvação do homem. Tudo isso nós defendemos de forma igual. Então, isso nos faz sermos igreja. Por isso somos igreja, corpo de Cristo. Não importa a denominação e não importa essas doutrinas que podem ser chamadas de secundárias. Essas doutrinas não estão diretamente ligadas à salvação. Então, fica esse parênteses aqui para a gente compreender. Muitas vezes a gente olha um grupo ou irmãos que estão com uma prática diferente. Se for uma prática numa dessas questões secundárias, não há problema algum. Mas a gente vê que o que Judas está defendendo aqui é essa doutrina fundamental, essa doutrina que é básica. Essa doutrina que fala sobre Cristo, tanto é que ele fala, né? Eles querem falar contra Jesus, contra o nosso Senhor, então isso a gente não pode admitir. Então essa é a fé que a gente defende, é esse corpo doutrinário que a gente defende. E Judas diz que foi entregue aos santos, ele diz nesse verso 3, né, que foi entregue aos santos.
através dos apóstolos, isso foi entregue aos santos, e nós devemos zelar por esse corpo doutrinário. Nós somos responsáveis. É justamente isso. Essa entrega significa que foi confiada, que foi colocado em depósito, que foi custodiado, né? Foi entregue para que a gente tome cuidado, para que a gente possa ser responsáveis e zelar por esse corpo doutrinário, por essa fé. É isso que Judas está dizendo. A gente vê que muito provavelmente quando Judas escreve isso aqui, ele está muito consoante com 2 João 1, de 9 a 10. Olha o que ele diz em 2 João, o que João diz na segunda carta, 1, de 9 a 10. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chega a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa e nem o saúdem. Isso vai, claro, o Judas fala no verso 4, pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Esses são ímpios e transformaram a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Então, está muito fechado, né? Essa defesa da fé. A gente viu Judas falando sobre isso, a gente viu Pedro falando sobre isso nas lições sobre as cartas, citamos agora um texto de João, e vemos ainda Paulo, quando escreve aos Gálatas, capítulo 1, versos de 6 a 9, olha o que Paulo diz justamente sobre esse corpo doutrinário do Evangelho. Olha o que Paulo fala. Gálatas 1, de 6 a 9. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, Paulo vai repetir, ó. Se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Meus irmãos, nós precisamos, é a nossa função. A nós foi confiado esse depósito de defendermos a sã doutrina, defendermos a fé, defendermos o evangelho. Então a gente tem que estar muito ciente disso e saber que isso é nossa responsabilidade. E aí a gente Judas continua ministrando aqui em sua carta, que deveria começar falando sobre, falar sobre salvação, mas acabou falando sobre defesa da fé. E o nosso autor nos traz aqui, o nosso autor, pastor Ronaldo Gomes, ele nos mostra como que nós defendemos a fé. Primeiro ele explica o que é essa fé, nós vimos o que seria essa fé, mas agora ele nos mostra como é que nós defendemos essa fé de acordo com o que Judas traz. Judas, então, ele nos convoca a lutar pela fé. Então, como que a gente defende essa fé? Lutando por ela. Sim, a gente vai defender através de uma luta, é uma batalha. Ele fala isso, né? Escrever insistindo que batalhassem pela fé. Então, existe uma batalha, existe uma guerra, existe uma batalha que é diária, e não é aquela batalha diária, aqui a gente está falando um pouco mais do que aquela batalha diária que a gente tem contra o pecado, contra a tentação, que a gente viu muito profundamente nos textos e nos estudos sobre as cartas de Pedro. Pedro falou muito sobre isso também. Mas não é exatamente sobre essa batalha que Judas está falando. Judas está falando sobre a batalha da defesa da fé, da defesa da sã doutrina. Porque todo dia, meu irmão, todo dia, minha irmã, e eu sei que eu percebo isso, eu sei que você percebe isso também, todo dia surge um vento de doutrina novo. Todo dia tem alguma coisa nova, todo dia tem alguma coisa bonita para a gente ouvir, porque essa é a questão. Nós estamos chegando num momento, Judas está falando aqui sobre apostasia, tá? Isso a gente não pode esquecer. A gente está chegando num ponto cada vez mais forte que os apóstatas, eles não estão inventando coisas para combater a Bíblia, de jeito nenhum. Durante muito tempo se debateu e se combateu a Bíblia, nós tivemos apostasias e heresias ao longo da história que iam de encontro à Bíblia, queriam desacreditar a Bíblia, discutiam se o que estava na Bíblia era a palavra de Deus, ou se a Bíblia continha a palavra de Deus, ou se a Bíblia, os milagres narrados eram verdade, ou se eram histórias e metáforas. Isso tudo foi discutido, eram heresias. Aí discutiu-se a divindade de Cristo, a função do Espírito Santo. Tudo isso foi discutido ao longo da história e pessoas, homens e mulheres, muito mais homens, né? A gente sabe disso, eles trouxeram ideias contrárias à Escritura. E
isso é mais fácil da gente identificar. Quando alguém vem dizendo assim, eu não acredito que Jesus é Deus, não. Opa, para aí, mas a Bíblia ela mostra que Jesus é Deus. Existem vários textos que mostram isso, então isso aí não está certo. Isso aí é uma heresia. Mas quando a heresia vem disfarçada de Bíblia, ela é mais difícil de ser identificada. Quando pega-se a Bíblia, mais ou menos, pega-se a Bíblia e um texto em particular e se distorce, aquilo que nós falamos agora há pouco da hipergraça. Poxa, Deus é amor. Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor, é verdade. Bom, mas se Deus é amor, o que é amor? Poxa, uma mãe perdoa seu filho e diante de qualquer situação, o que é que ele tenha cometido? Uma mãe perdoa. Será que Deus, que ama muito mais do que a mãe, não vai fazer a mesma coisa? Opa, peraí, mas Deus perdoa sim. É verdade, a Bíblia diz que Deus perdoa. Aí você começa a criar situações onde você passa a reconhecer perdão sem mudança de atitude. Perdão sem mudança de vida. Isso é que é o grande problema. Porque ao mesmo tempo em que a Bíblia fala que Deus é misericordioso, nós vimos na lição passada que nós estamos vivendo no tempo da misericórdia, que é o tempo que Deus estende ao homem, a paciência que Deus tem, a longanimidade que Deus tem, oferecer ao homem a salvação e esperar pacientemente por isso. E essa misericórdia associada ao amor dele, tem gente que está pegando isso e distorcendo. Porque isso está na Bíblia. E está distorcendo, dizendo assim, olha, ele vai perdoar qualquer coisa. Não, mas a Bíblia também diz que nós somos nova criatura, que passaram coisas velhas, que hoje é novo, que você viveu pela carne, hoje você vive pelo Espírito, que nós somos vitoriosos por estarmos no amor de Jesus. E isso é que nos faz mais que vencedores, por estarmos no amor daquele que nos amou e nada nos separa desse amor. Então isso tudo traz, o foco não está no homem. O homem, ele não é aquilo que Deus deixa qualquer coisa por causa do homem. Não, é o inverso. O homem tem que deixar tudo por conta de Deus. Então, a gente tem que compreender que a heresia, quando ela vem revestida de Bíblia, ela é muito mais difícil de ser identificada. E é isso que está acontecendo hoje. É isso que Judas vem dizendo exatamente isso. A gente viu que Pedro falou isso, a gente viu que João falou isso, a gente viu que Paulo falou isso, agora a gente vê que Judas está falando a mesma coisa. Meus irmãos, se isso foi dito tantas vezes na Bíblia, é porque a gente tem que tomar muito cuidado. E como que se a gente bate na mesma tecla, como que a gente se defende contra as heresias? Conhecendo a palavra. Não tem outra forma de combater heresias, a não ser conhecendo profundamente a palavra. Porque se a gente conhece profundamente a palavra, não importa a heresia que vier, a gente vai conseguir perceber que é uma heresia, mesmo que seja uma distorção do que está na própria Bíblia. Eu sei, essas heresias, elas são convidativas para o coração do homem, né? Elas são agradáveis. Eu tenho certeza que muita gente queria me ouvir agora e dizer assim, olha, viva como você quiser viver, seja apenas uma pessoa boa. Você não precisa entregar seu coração a Jesus. Seja uma pessoa boa que você vai estar próximo de Deus. Ou mesmo se você não for uma pessoa boa, Deus é amor e vai te perdoar. Não se preocupa com isso não. Eu sei que muita gente queria ouvir isso. Mas infelizmente, a gente não pode falar isso. Tem gente que está querendo viver o Evangelho ou viver a vida do jeito que aquele autor secular, compositor secular diz, deixa a vida me levar. Tem gente que quer levar desse jeito, só que o cristão, ele não pode pensar dessa forma. Ele não pode deixar a vida levar, porque o cristão tem responsabilidade diante de Deus. E uma delas é defender essa doutrina. Nós temos que assumir a responsabilidade. E isso é através de uma batalha diária. Nós não temos o direito, assim como Jesus trabalhou e se entregou por nós não temos o direito de pura e simplesmente descansarmos e deixarmos a vida ir levando a gente. Nós temos que assumir responsabilidade, decretar um ponto e dizer assim, não, a sã doutrina tem que ser defendida através de uma batalha. É isso que Judas está dizendo, é isso que a gente tem que buscar. Agora, compreendendo que as rixas, as polêmicas, elas vão existir, mas não devem partir de nós. Nós devemos manter permanecer firmes. Temos que manter isso aí. Agora, vai ter problema, vai ter rixa, com certeza, essa é a guerra. Mas é interessante que a gente saiba como lidar nessas situações, até porque Jesus soube lidar diante das situações com uma palavra muito paciente, com uma palavra de amor, com uma palavra de orientação. Quando foi necessário, ele foi enérgico? Sim, mas na grande maioria das vezes ele foi com amor, ele foi com cuidado, com zelo.
Então a gente tem que ter cuidado com isso também. Nós batalhamos, mas nós sabemos que a nossa batalha não é contra a carne e o sangue. Existem coisas muito mais fortes atuando por trás daqueles que querem macular, aqueles que querem manchar a sã doutrina, do que efetivamente a pessoa. A gente tem que ter em mente isso. Então a gente tem que ter cuidado. É uma batalha, mas nós temos que ver que as pessoas que muitas vezes estão nos acusando, que essas pessoas que estão nos chamando de todos os nomes possíveis, fundamentalistas, que não sabemos viver em comunidade, em sociedade, a gente tem que entender que Jesus também morreu por essas pessoas. O sangue de Jesus também foi derramado por essas pessoas. Então a gente tem que chegar, colocar, defender, mas sempre entendendo isso. Existem momentos de ser forte, mas esses momentos são momentos de falar, de gerar problema, de gritar, sim, mas esses momentos são os mais raros. Nós temos que fazer tudo dentro da forma que Cristo fez, com muito cuidado, com muito zelo, com muito carinho, não recuando nem um milímetro, mas também respeitando aqueles que estão ali, principalmente nós, porque sabemos que Cristo morreu por eles. Então nós devemos defender essa doutrina, é a nossa função, foi depositada a nós essa responsabilidade através de uma guerra, através de uma batalha, e temos que ser conscientes de como executar essa batalha. Agora, Judas ele continua ainda discorrendo, mas ele mostra quem são esses. Ele primeiro fala que nós compreendemos qual é essa fé, né, qual a fé que nós defendemos, como nós devemos defendê-la, mas contra quem nós vamos defender? Porque Judas ele traz aqui aqueles que estão atacando a fé. Quem são essas pessoas? Ele traz umas palavras de advertência descrevendo quem são esses falsos mestres e até o que eles fariam com a igreja. E ele traz, a partir do verso 8, ele traz algumas características, ele traz algumas atitudes, ele usa algumas metáforas que apresentam essas pessoas, apresentam esses apóstatas, esses homens, esses falsos mestres que estão tentando realmente reduzir e macular, manchar a sã doutrina, manchar a fé. E é interessante que nós não vamos, poucos versos aqui, mas fica um exercício, fica um trabalho, meu irmão, minha irmã, para você, não é um trabalho do tipo, é trabalhoso fazer isso, não. Fica aí uma tarefa, né, para fazer com muito carinho, lendo a palavra com cuidado, mas leia a carta de Judas, principalmente esse trecho que a gente está lendo, do 3 até o 16, e compare com 2 Pedro 2. Lê 2 Pedro 2 e lê Judas, principalmente de 3 a 16. Pode ler a carta toda, ela é uma carta pequena. E nós vamos ver que existe um paralelo muito grande. As cartas são muito parecidas naquilo que elas falam. Então, fica aí. Meu irmão, minha irmã, leia 2 Pedro 2 e compare com a carta de Judas. A carta de Judas toda. São 20... Olhando aqui, 25, 24, 25 versículos. 25 versículos, é pequeno. Então, 2 Pedro 2, a carta de Judas, faz uma leitura e compara, você vai ver, gente, até os termos utilizados são muito parecidos. Então, faz essa leitura aí para crescer ainda mais no Evangelho. Interessante que quando a gente fez a leitura, quando a gente fez o estudo da segunda carta de Pedro, a gente fez um estudo do primeiro capítulo e do terceiro. A gente não fez do segundo, até porque o segundo seria praticamente ele estudado agora em Judas, porque o paralelo é muito próximo, as duas são muito próximas. Então a gente vai ver quem são esses falsos mestres e através de metáforas, através disso a gente vai perceber o que Judas traz para nós. E a primeira coisa que ele faz no verso 8, ele diz que, verso 8, da mesma forma esses sonhadores contaminam o próprio corpo. Esses sonhadores que ele vem falando aqui são pessoas que rejeitam a autoridade. É mais ou menos o seguinte, quando ele fala sonhadores que rejeitam as autoridades, ele está dizendo, essas pessoas rejeitam a autoridade porque se colocam na posição de autoridade. Se eles são mestres, eles se colocam numa posição de autoridade e rejeitam a autoridade que é de Deus, que é a autoridade de Jesus, nosso Senhor. É por isso que é Senhor, autoridade. Então, e a gente vê que quando ele fala sonhadores, algumas versões trazem até falsos mestres, mas a gente vai ver que tem de novo falsos mestres depois. Esses sonhadores, parece que ou eles se identificavam como tendo recebido um sonho, uma revelação de que eles seriam autoridade, então poderia ser isso, e eles usam isso,
Ah, não, eu sou líder, vocês têm que me seguir porque Deus me direcionou, me revelou através de um sonho. Então, sonhadores. Ou eles criam mesmo aquilo, era um sonho do coração deles e eles criam e pregavam aquilo. Não é muito claro. A questão é que eles eram sonhadores, o próprio texto diz, e isso era baseado em devaneios, claro. E eles rejeitavam a autoridade por conta disso. A gente vê que em 2 Pedro 2,12, Pedro fala o seguinte, o mesmo termo que é usado aqui depois também por Judas, né? Mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidos pela sua própria corrupção. No verso 8 de Judas a gente vê, da mesma forma, esses sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, ele vai falando, e depois ele fala também que são seres irracionais. Judas usa a mesma característica. Porque o que seria mais ou menos esses seres irracionais, guiados pelo instinto? Quando a gente abandona a autoridade, a gente passa a viver. Quando a gente despreza a autoridade de Deus, a gente passa a viver como seres irracionais. É mais ou menos isso. É assim, gente, a autoridade de Deus ela é tão grande, é tão ampla, e nós somos tão pequenos diante da autoridade de Deus, que se a gente inverte dizendo que Deus não é autoridade, nós somos sendo irracionais, guiados pelo instinto, né? Aquele instinto de querer ser mais do que o outro. Isso é terrível. Mas é isso que o autor está dizendo. Então, a primeira característica são essas pessoas que elas são os sonhadores, né, que abandonam, são os sonhadores que rejeitam a autoridade. Mas ele traz ainda um outro grupo, que seriam os blasfemos. Os blasfemos, ele fala a partir do verso 8, na segunda parte até o verso 11, e ele vem falando sobre essas pessoas, são aqueles que blasfemam, aqueles que desafiam Deus, que desafiam a autoridade de Deus. Ele fala antes, é até bem conectado ao que está antes, rejeitam a autoridade. Então eles estão justamente desafiando Deus, desafiando a autoridade de Deus, querendo se colocar numa posição de destaque. E ele Judas usa 3 exemplos, 3 pessoas, 3 personagens bíblicos para mostrar isso aí. Ele vem falando, ele fala sobre Caim, Balaão e Corá, ou Coré, depende da versão. A nossa aqui é Corá. Então ele fala sobre Caim, Balaão e Corá. Quem são esses personagens? É só para a gente lembrar aqui. Ele fala a partir do verso 11. No verso 11 ele fala: ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. A gente vê que Caim, se a gente for olhar em Gênesis 4, Caim entrega uma oferta a Deus, uma oferta de alimentos, gêneros alimentícios do campo, né? Ele era agricultor, e Deus não gosta da oferta dele, gosta da oferta de Abel. Não vamos entrar no mérito aqui do porquê que Deus não gostou da oferta de Caim, não é essa a questão está na resposta que Caim dá a isso que acontece. Quando Deus não aceita a oferta dele, Caim fica furioso, o semblante dele cai, o semblante dele se transtorna, e Deus chega para ele e fala assim: por que você está furioso? Ele se rebela contra Deus porque Deus não aceitou a oferta dele. Ao invés de ele tentar buscar o motivo, querer saber por quê, eu falei: o que está acontecendo? Deus não aceitou minha oferta, então eu tenho que mudar, eu tenho que fazer a oferta de acordo com o que Deus quer e não de acordo com o que eu penso. Não, mas ele foi furioso, ficou absurdamente furioso. E Deus vai conversar com ele: rapaz, por que você está furioso? Por que seu semblante se transformou? Cuidado, rapaz, cuidado. Você tem que dominar o pecado bate na sua porta, ele está batendo aí. Não deixa ele entrar, porque é você que tem que dominar ele. Deus conversa e a gente sabe que no fim das contas ele não domina o pecado e ele mata o próprio irmão por conta disso. Então, é o primeiro exemplo que Judas traz. Depois ele traz o exemplo de Balaão. E Balaão é um personagem que está lá em Números. Ele aparece em Números de 22 a 24, conta a história. E se a gente for olhar a história de Números 22 até 24, a gente fica meio confuso. Porque de Números 22 a 24 a gente vê que Balaque, um rei, tenta contratar Balaão para Balaão amaldiçoar Israel. E Balaão não faz isso. Balaão diz, todas as vezes que ele é levado a amaldiçoar Israel, ele abençoa Israel. E a gente fala assim: poxa, e ele abençoa porque ele diz que Deus manda ele abençoar Israel. Eu falo assim: mas por que Balaão está citado aqui se Balaão
Ele abençoou Israel ao invés de amaldiçoar. E é meio confuso. Se a gente olhar de 22 a 24 de Números, a gente vai ver isso e é meio confuso. Só que a chave para a gente compreender isso aqui está em outros dois textos de Números, mas que completam essa ideia. Se a gente pegar Números 25, 1 e 2, logo no comecinho ali, vai falar que enquanto Israel estava acampado em Peor, que é onde aconteceu essa situação, eles se deixaram levar pelas mulheres. Eles se contaminaram com mulheres que não eram do povo. Eles se deixaram levar por isso. Mas quando a gente vai lá em Números 31, verso 16, a gente descobre por que isso aconteceu. Moisés diz, em Números 31, 16, que Balaão estimulou as mulheres a seduzirem os israelitas. Opa, então tem o dedo de Balaão aí. Então, no fim das contas, o que acontece? O que a gente consegue entender aqui? Balaão, quando foi amaldiçoar, ele não pôde amaldiçoar porque Deus estava abençoando Israel. Ele olha e diz assim, rapaz, eu não posso amaldiçoar esse povo porque Deus está abençoando, porque esse povo está sendo fiel a Deus. Ou seja, se esse povo se tornar infiel, eu posso amaldiçoar. De alguma forma, ele cai da graça de Deus e aí a maldição vem. Então ele o que faz? Já que ele não pode amaldiçoar diretamente, ele leva o povo ao erro através das mulheres. Ele então chama as mulheres e diz, vai lá, porque vocês vão conseguir desvirtuar o povo. E a partir daí, com essa ideia, ele imaginou que o povo não estaria mais nas graças de Deus. Olha que, no fim das contas, a gente percebe que Balaão, ele pelo lucro, já que ele estaria sendo pago por isso, ele recebeu por isso que ele é dito aqui por Judas, que, segundo, ele fala sobre Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão. Então, Balaão realmente errou, induzindo Israel ao erro. Errou, induzindo Israel ao erro, através das mulheres. E a gente vê Corá, no final das contas. Corá é o terceiro personagem que está lá em Números 16, fala sobre uma conspiração, Corá, Datã e Abirão. Esses três homens se reúnem e a discussão que eles levantam é o seguinte, olha, por que todos nós somos santos? Todos nós somos nação santa aqui, todo mundo aqui é abençoado por Deus. Por que o sacerdócio e a direção do povo está na mão de Moisés e na família de Arão? Por quê? Não pode, todo mundo é santo, todo mundo aqui tem direito. Então eles se levantam contra essa autoridade. A gente vê que blasfemaram por conta disso. E por isso são citados aqui no texto de Judas como homens que blasfemaram contra Deus, que desafiaram a autoridade de Deus, que de alguma forma se colocaram contra Deus. E a gente vê ainda, trazendo, já vimos sobre aqueles que foram contra a autoridade, os blasfemos, nós temos ainda aqueles que são dissimulados, fingidos, hipócritas, disfarçados, e ele usa esse termo com rocha submersa. O Judas ele fala que esses homens são rochas submersas. Está no verso 12. O que significa essa rocha submersa? A rocha submersa é aquela rocha que está, você tem o mar, geralmente mar, e a rocha que está abaixo da lâmina d'água, onde o piloto do navio não vê. Ele não está vendo e o navio pode bater ali, encalhar e naufragar e tal. Então, são dissimulados, fingidos, hipócritas. Parece que o mar está muito tranquilo. E quando o mar está tranquilo, não tem tempestade, a navegação é de boa. Não, mas tem uma rocha submersa ali. A ideia é essa. São aquelas pessoas que são dissimuladas, aquelas pessoas que usam uma situação de aparente tranquilidade, mas estão ali querendo derrubar, querendo trazer problema, trazer dúvida, trazer incerteza. São essas pessoas, essas são as rochas submersas. Mas ele continua falando ainda sobre os egoístas, que são os pastores que só cuidam de si mesmos. Ele continua falando ainda no verso 12. São rochas submersas, são pastores que só cuidam de si mesmos. Pastores que só cuidam de si mesmos. E aí tem uma coisa muito interessante. E eles fazem isso sem medo da responsabilidade que tem, porque o pastor ele tem uma responsabilidade grande. A gente vê que quando essa relação pastor, quando a gente vai olhar, qual era a função do pastor? A gente vê que quando Davi escreve o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então Davi está mostrando a importância do pastor. O pastor é aquele que leva a ovelha para comida boa, para água, não é água parada, é água corrente,
água fresquinha. É aquele que não deixa o lobo chegar perto, não deixa o ladrão roubar a ovelha. É aquele que quando precisa machuca a ovelha, o pastor machuca a ovelha, assim, a ovelha fujona, né? Tem uma metáfora que diz que, uma história, né, que diz que quando a ovelha fujona, que ela está sempre querendo fugir, tem uma hora que o pastor tem que ir lá e dar uma cajadinha, né, pancadinha na patinha dela e às vezes quebra a pata da ovelha. A questão toda, é a função do pastor também, a questão toda é que quando o pastor faz isso, ele tem mais trabalho, porque ovelha com pata quebrada não anda. E ovelha que não anda morre de fome, de sede. Então ele ainda tem que levar a ovelha no colo ou de alguma outra forma aos locais. Então é um cuidado, é algo a mais que ele tem a fazer. Mas a função do pastor é essa. E a gente vê que hoje a função do pastor espiritual também está ligada a isso. São aqueles que ensinam, que mostram, que direcionam, que através da alimentação, são aqueles que cuidam, que às vezes quebra a pata, né, que traz a exortação, que traz o chamado, a responsabilidade, e a gente vê que os pastores muitas vezes estão preocupados consigo mesmos, né? É isso que o Judas está falando. E ele continua falando sobre aqueles que são inúteis, que são nuvens que prometem chuvas, mas não derramam. São nuvens, como ele diz ainda no verso 12, nuvens sem água, impelidas pelo vento. Quando o agricultor olha para a nuvem, ele acha, poxa, está vindo uma nuvem, vai chover e tal, e não tem chuva. São inúteis. Parece que vai oferecer ajuda, isso é o que ele quis dizer, né? Parece que a pessoa pode oferecer ajuda espiritual, mas não tem nada, está vazia ali dentro, não ajuda em absolutamente nada. Ele ainda traz uma outra metáfora, árvores sem fruto, são infrutíferos. A gente falou muito sobre árvores sem fruto anteriormente, principalmente na segunda carta de Pedro, capítulo 1, quando a gente fez o estudo. É necessário que o cristão frutifique, é importante, é fundamental, o cristão tem que produzir fruto. Nós vimos também na lição passada sobre isso. Mas esses são infrutíferos, são árvores sem fruto, duplamente mortas. Primeiro, é morta porque não produz fruto, e segundo, porque já que não produz fruto, arranca ela pela raiz. Então, duplamente mortas. São aqueles que não estão produzindo como tem que produzir para o reino. Ainda tem aqueles que fingem poder, que são as ondas do mar. Ainda nesse texto ele fala como ondas do mar, as ondas do mar são poderosas, batem nas rochas e tal, mas é muito alarde, muita espuma, uma espuma muito grande, mas logo voltam mansas para o mar. Essas pessoas às vezes têm grande arrogância no falar, mas não tem nada, é só espuma, aquilo é vazio, aquilo não tem muito a oferecer. A gente vê ainda, ele usa a expressão aqui sobre estrelas errantes. Ele provavelmente estava falando de estrela cadente. Aquelas estrelas, na visão, a gente tem que entender como era a visão de Judas, né? No tempo dele. As estrelas eram estáticas, até hoje elas são. A gente olha para o céu, elas estão paradinhas. De repente uma saía do lugar, e ele fala que estrelas errantes, ou que o destino delas são as trevas. Aquela estrela saía do lugar, e a gente vê até hoje, quando tem uma estrela cadente, ela passa. É como se a estrela saísse de onde ela está, andasse e sumisse, e ela some depois. Então a ideia é essa, o que ele quis dizer é que essas estrelas errantes são aqueles que estão, de repente aparecem, tem um brilho, mas depois somem mesmo. Né? E isso a gente vê que pode ser, ele compara aquelas pessoas que muitas vezes até se destacam dentro da palavra, aparecem com grande força, mas depois, por motivos diversos, caíram, se acharam estrelas mesmo, né? E por isso caíram. Por isso estão longe da palavra e de Deus hoje. Isso é muito complicado. A gente vê muitos casos disso. Homens e mulheres que eram proeminentes pregadores da palavra, que estavam à frente da pregação da palavra e hoje estão distantes, já não estão mais na sã doutrina, né, que a gente está pregando aqui. E por fim, Judas traz os murmuradores e descontentes lá no verso 16. No verso 16 ele fala sobre essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte e seguem seus próprios desejos impuros. O problema dessas pessoas, muitas vezes, um falso mestre, que é murmurador e descontente, ele muitas vezes, ele leva pessoas junto com ele leva pessoas a caírem, porque começa falando, reclamando de tudo, reclamando, e o pessoal começa ouvindo a reclamação, ouve a reclamação, daqui a pouco faz um corpo de gente reclamando, todo mundo reclamando, e por fim essas pessoas podem se afastar. Leva pessoas a se afastarem de Deus. A gente vê que Judas escreve, parece que Judas está escrevendo para
E aqui nós estamos falando em setembro de 2022. Parece que Judas está escrevendo para setembro de 2022. Que coisa profunda que nós estamos vivendo e que a gente lê na palavra a realidade que nós vemos hoje descritas na palavra, descrita, né? A realidade escrita na palavra de Deus. Que a gente possa, meus irmãos, cada vez que a gente possa buscar maturidade na palavra para que a gente possa combater todas essas heresias e sermos fiéis defensores da sã doutrina. A gente vai deixar aqui agora o pensamento, aquelas perguntas que o nosso autor deixa para a nossa reflexão. São 4. A primeira delas, ele diz o seguinte: você tem consciência de que está numa luta renhida contra as falsas doutrinas que afastam o crente do centro da revelação de Deus? Você está preparado para esta batalha pela leitura e entendimento da palavra de Deus? Você está preparado e disposto a pagar o preço, agonizar se for preciso para defender a fé? Você compreende que a melhor forma de afastar os falsos ensinos é ensinar a viver os verdadeiros ensinos da revelação de Deus? Que essas perguntas fiquem para nossa reflexão, que a gente possa, claro, refletir, ver o que está errado, ajustar a nossa vida, ajustar a nossa conduta, para que a gente possa ter uma vida frutífera diante de Deus, uma vida fundada na palavra de Deus e que possamos assim vencer todas essas aberrações que estão surgindo contra a sã doutrina e possamos ser verdadeiros defensores da fé. Vamos orar ao Senhor neste tempo, agradecendo pela palavra e pelo estudo que fizemos agora. Senhor Deus, nós agradecemos porque a Tua palavra é viva, como já todas as vezes que oramos dizemos isso, Pai, porque a palavra é viva e eficaz. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Senhor ter escrito lá no século I aquilo que é tão presente para nós hoje, tão atual. Obrigado, Pai, por tudo. Que nós possamos colocar em prática, que possamos ser defensores da sã doutrina, Senhor. Nos ajuda, nos proteja, nos orienta em todo o tempo. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém. Terminamos assim o nosso trimestre, a partir do nosso próximo encontro, um novo conjunto de lições. Nós ainda não temos a revista, saberemos em breve. Juntos estaremos estudando a palavra de Deus no próximo trimestre, o último trimestre do ano de 2022, ou seja, estamos na reta final do ano. Estaremos juntos, então, estudando mais a palavra de Deus no nosso próximo encontro. Espero você. Um grande abraço e até lá.